Olá, bem-vindas, bem-vindos à Jornada do Patrimônio 2020. Esse ano a gente vai fazer uma experiência de um passeio virtual pela Casa das Caldeiras. E o nosso convite aqui é para falar de história, para conhecer os espaços da casa e para falar sobre lugar de memória. Eu queria convidar vocês para um passeio pelos espaços da Casa das Caldeiras. E nesse passeio a gente vai poder descobrir muitas histórias. Os espaços da Casa das Caldeiras, eles podem revelar histórias. E a gente gosta tanto de contar uma história, a gente gosta até de inventar história. Foi o primeiro parque industrial de São Paulo, do Brasil, que era conhecido como Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. A gente está aqui nesse imóvel que ficava no miolo desse parque industrial, cercado de fábricas e que funcionava a todo vapor para fornecer energia para todo esse parque industrial. E aí eu imagino que vocês já estejam adivinhando por que a Casa das Caldeiras, depois do seu restauro, recebeu esse nome. A Casa das Caldeiras gerava energia através do vapor d'água. E como que isso acontecia? A água passava por essa tubulação e era aquecida. Na parte de baixo a gente tem as fornalhas, que eram alimentadas pelos operários com carvão e lenha. E aí aquecia a água e gerava o vapor. E esse vapor ele se transformava em pressão, em energia, que era distribuída por todas as fábricas e seus maquinários que ficavam em volta aqui no Parque Industrial. O bacana da gente estar fazendo esse passeio pela Casa das Caldeiras é que os espaços, os equipamentos já em si vão contando a sua história. Essas caldeiras aqui, elas são de 1956. Antes, haviam outras caldeiras que iniciaram o processo de geração de energia, mas a demanda crescente das fábricas solicitava uma capacidade maior. Então, nessa data, vieram caldeiras novas da Inglaterra e foram instaladas aqui. Quando isso aconteceu, o imóvel precisou ser adaptado. Então, essas caldeiras são mais altas do que as anteriores e, por isso, o pé direito teve que crescer. A casa recebeu esses elementos vazados, recebeu um novo telhado, com uma estrutura dessa vez metálica, no lugar da estrutura de madeira que era a anterior. As telhas de barro foram substituídas por telhas de fibrocimento. E aí vieram os elementos vazados e um lanternim que dava conta um pouco de fazer a exaustão desse calor, né, do ar quente que era produzido aqui no interior da casa. Nessa produção de energia, existia um resíduo que era a fumaça, que era gerada através da queima da lenha e do carvão. E essa fumaça precisava ser expelida, por isso a Casa das Caldeiras possui 3 grandes chaminés, que nesse formato de funil tem a capacidade de fazer a exaustão dessa fumaça produzida. O Francisco Matarazzo iniciou o seu trabalho em Sorocaba, onde ele começou a comercializar banha de porco. E aí, em determinado momento, ele foi vindo para São Paulo e ele encontrou esse terreno onde fica a Casa das Caldeiras, que era ideal para o sonho de verticalizar toda a produção, do produto à matéria-prima, tudo era e acontecia aqui nesse grande terreno, que na época tinha 100 mil metros quadrados, que ele comprou da Companhia Antártica. A compra do terreno aconteceu em 1920. Entre 1920 e 1922, o conde construiu a primeira chaminé e a primeira caldeira foi instalada numa construção retangular. A Casa das Caldeiras ela foi crescendo, se adaptando, incorporando novos elementos. E eu estou aqui nesse espaço porque ele já revela nas suas paredes essa mudança. Então a gente aqui tem esses arcos, tá vendo? Que eles revelam que nesse espaço tinham janelas. Isso significa que esse piso onde a gente está, que é do salão principal, ele também foi
uma construção que veio depois, numa terceira, quarta fase da Casa das Caldeiras. Características da construção. Então a gente tem ali o pilar, uma mão francesa toda trabalhada e a viga. Então você vê como existe um cuidado naquela época de se fazer de um lugar estético, essa construção que era fabril. Então a gente tem aqui na casa, no salão principal, grandes janelões, moldura em torno das janelas, tem vários elementos. Vocês escutaram esse trem passando? Exatamente por conta da proximidade da linha de trem, foi que o Francisco Matarazzo, que depois virou conde, resolveu instalar seu parque industrial aqui nesse local. Porque ele tinha condições ideais para receber matéria-prima e escoar toda a produção. Em determinado momento dessa história, as fábricas pararam de produzir e o parque industrial foi desligado. Por muitos anos, a Casa das Caldeiras foi deixada ao abandono e até que em 1986 ela foi reconhecida pelo CONDEFAT como patrimônio histórico. E em 1998, 1999, iniciou-se o restauro desse imóvel. O projeto de restauro veio por meio do Marcos Carrilho e o Vitor Hugo Mori, que são arquitetos com muito conhecimento sobre patrimônio. E a ideia do restauro aqui para a Casa das Caldeiras não foi retornar a uma situação original, um projeto original, já que a casa em si foi processo, se transformou ao longo do parque industrial, do funcionamento do parque industrial. Qual foi a ideia? O Marcos Carrilho e o Vitor Hugo pensaram muito em liberar os espaços, abrir os vãos. Como a Casa das Caldeiras deixou de funcionar pouco antes do desligamento do parque industrial como espaço de geração de energia, ela recebeu outras funções. E aí, sabendo-se que a ideia era transformar o espaço num espaço híbrido para eventos, também se criou no projeto de restauro acessos, rotas de saída, sistema contra incêndio, passarelas. A Casa das Caldeiras recebeu esses elementos necessários para um novo uso, para que ela pudesse ser requalificada, ressignificada e continuar participando da história da cidade. Ela tinha salinhas, fechamentos, portinhas, coisas que não eram da época do seu funcionamento original. Então, o restauro seguiu essa linha de fazer essa liberação dos espaços, ampliar, abrir os vãos, revelar essa ocupação de um espaço de geração de energia, revelar as caldeiras remanescentes. Então essa primeira caldeira aqui, que aparece no fundo, ela já estava inteirinha destruída, porque no seu formato original, ela tem tijolos para justamente conter a temperatura. No caso, como essa primeira já estava com muito pouca construção de alvenaria em volta, a ideia foi revelar a tubulação também como forma de contar a história e de contar para os seus visitantes como é que funciona uma caldeira. Muitos produtos foram produzidos aqui no Parque Industrial, desde enlatar banha de porco, margarina, sabão, vela. Muitas eram as fábricas, tinha até serralheria, e a gente sabe que o Conde Matarazzo criou até um cinema para poder projetar filmes para os seus funcionários. Antes de circular pelos espaços da casa, eu queria contar para vocês um pouquinho o que a gente fez, de que forma a gente ocupou a Casa das Caldeiras e vem ressignificando a Casa das Caldeiras. Bom, já contei que a casa foi restaurada pensando em se transformar num espaço para eventos, e isso deu sustentabilidade para o espaço, mas em determinado momento a gente quis abrir o espaço para todas as pessoas, para todo o público, e a gente pensou em fazer isso com arte e com cultura. Em 2002, a casa começou a ser ocupada por artistas de maneira informal, e a gente percebeu que essa ocupação ela tinha
uma riqueza, uma energia que possibilitava uma experiência nova com o espaço, e por conta disso a gente criou uma associação, que é a Associação Cultural Casa das Caldeiras, em 2005, que é uma OCIP, uma organização sem fins lucrativos, de interesse público, e a partir daí a gente começou a construir um programa de ocupação, com vários projetos. Um dos programas da casa, a gente deu o nome de Obras em Construção, que é um programa de residência artística que a gente lança via edital anualmente. A gente faz uma seleção e uma curadoria interna. E esse ano de 2020, por afeto e por incrível que pareça, a gente manteve uma pequena e resistente ocupação artística através de 3 artistas: Léo Seulin, Thaís Cabral, e Carol Sudati. E a gente quer apresentar aqui também hoje para vocês esse espaço ocupado pelos processos criativos desses 3 artistas. A gente tem ali em cima um ateliê onde a Thaís Cabral está ocupando. No térreo a gente tem um segundo ateliê ocupado pelo Léo Seulin, e no Salão dos Tanques a gente tem uma ocupação continuada de um processo que já vem de um pouco mais tempo, da Carol Sudati, que aí ela trabalha mais com corpo, com performance, e por conta disso ela ocupa os espaços da casa de maneira mais livre. A gente está aqui no Salão dos Tanques, um espaço que a gente deu esse nome porque ele, na construção de uma segunda fase da Casa das Caldeiras, ele servia para abrigar tanques, e aí no restauro a gente identificou que ele podia ser um espaço de ensaio, de ocupação de artista. A gente criou um piso adequado. Muitos artistas em residência já passaram por esse espaço, a gente já teve apresentações. E a Carol Sudati já ocupou muitas vezes em residência artística com projetos esse espaço em performance. Observam-se 3 fases importantes de construção e ampliação durante o levantamento histórico da Casa das Caldeiras. A primeira fase chega ao conhecimento através da planta encaminhada em 1923 à Prefeitura Municipal, onde se desenhava um bloco único de alvenaria de tijolos. Possivelmente já se tratava de uma ampliação. Uma provável construção anterior teria sido prolongada e seu alinhamento alterado. Desta fase, persiste a estrutura portante de alvenaria, embora desfigurada pela abertura de novos vãos e fechamentos de outros. Em 1936, uma nova planta foi encaminhada para aprovação, com ampliações e reformas, sem mudanças significativas na estrutura primitiva, tendo sido construídos novos fornos e caldeiras, que exigiam uma outra chaminé edificada na extremidade oposta daquela já existente. A ampliação de maior envergadura é executada em 1953, conforme plantas submetidas à aprovação da Prefeitura Municipal. Nesse ano,
foi construído um corpo anexo para servir como reservatório d'água para as caldeiras. E em continuidade a esse acréscimo, uma plataforma coberta por uma laje de concreto armado permitiu o aproveitamento do pavimento superior como depósito de resíduos. É provável que as obras decorreram da instalação de novas caldeiras, que se substituíram às antigas. As maiores dimensões das novas caldeiras abrigaram o alteamento da cobertura, o que foi obtido com a introdução de uma cobertura sustentada por estrutura metálica com lanternim para iluminação e aeração. Em 1998, antes do seu restauro, a Casa das Caldeiras recebeu uma ocupação artística, um projeto conhecido como Arte Cidade, de curadoria do Nelson Brissac. É um projeto de grande envergadura, questionava a ocupação dos espaços ao longo da linha de trem, e que trazia essa ocupação artística para a Casa das Caldeiras, o Moinho Central e a Estação da Luz, aproveitando o eixo da ferrovia. Nesses túneis passava a fumaça, que era produzida pela queima do carvão e da lenha. E hoje em dia a gente ressignificou esse espaço, é um espaço expositivo, é um espaço de percurso, de performance. E a gente vai encerrando essa jornada do patrimônio virtual 2020, aqui no andar térreo da casa, na entrada do túnel, um espaço que foi construído pela mão de obra dos imigrantes italianos e por onde passava a fumaça e por onde a gente chega ao interior da chaminés. Espero que vocês tenham gostado desse percurso e eu desejo que a gente se encontre em 2021 para celebrar esse lugar de memória.